Esse mesmo Espírito ainda em pé. Abra sua Bíblia mais uma vez no livro de Salmos. Salmos de número 144. Na minha Bíblia o título é Ação de Graças pela Proteção de Deus e Oração por Outros Livramentos. É um salmo de Davi. E a gente vai ler aí, vamos ler a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 4 somente. Você achou? Diga eu achei. Vamos lá então. Vê se diz assim na tua Bíblia também o seguinte. Se você não tem ou não trouxe a Bíblia, encoste aí em algum irmão lá, ou apenas ouça aí que diz a palavra do Senhor. 144:1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Só até esse versículo aí por enquanto. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar na sua casa mais uma vez, na sua presença, te adorando, entendendo, sabendo e crendo que o Senhor nos ama de maneira incondicional, como acabamos de cantar. E nessa hora, Senhor, mais uma vez nós queremos ter atenção em relação à tua voz e à tua palavra, Senhor. Nós estamos na tua casa, principalmente para ouvir, Senhor, a revelação que vem até nós, quando sempre estamos neste lugar, e cremos e sabemos que nessa noite não será diferente, mas a nossa parte nós queremos fazer, Senhor. A partir de agora, nós queremos levar o nosso pensamento cativo ao teu trono, abrir não somente os nossos ouvidos, mas também a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente. Queremos nos abrir por completo para que o teu Espírito Santo, mais uma vez, fale conosco, Senhor, através da revelação das Sagradas Escrituras. Que todo problema, toda circunstância contrária, tudo que nós passamos nestes dias, hoje, ou iremos passar nos próximos dias, Senhor, não importa mais. Importa que nós estamos na tua santa presença e queremos ouvir mais uma vez a tua voz, que sempre vem de encontro à nossa vida e à nossa necessidade. E nessa noite, claro, não será diferente. Fala conosco, Deus. É em teu nome que oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Atenção, a palavra do Senhor a partir de agora é de extrema importância. Nós lemos aí o Salmo 144. E eu quero ler, esses são apenas 4 versos. Eu quero ler nessa Bíblia, que é a Bíblia dita na linguagem de hoje, que é a que tem uma versão talvez mais atualizada ou de mais fácil entendimento. E diz assim, Salmo 144, verso 1, do 1 ao 4, nesta versão: Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu abrigo, o meu libertador. Ele me defende com um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? E no verso 4 do Salmo 144 diz assim, ele pergunta no verso 3 e responde no verso 4. O ser humano é como um sopro e a sua vida é como a sombra que passa. É interessante ver o salmista dizendo que a nossa vida é como um sopro. E quando a gente entende isso, ou quando a gente olha para os nossos dias, ou para a humanidade no dia de hoje, a gente percebe que a gente vive em um mundo onde o mais importante, aí fora principalmente, e às vezes em algumas igrejas também, no meio do povo evangélico também às vezes acontece isso, infelizmente. A gente vê que hoje o mais importante é a aparência, é o exterior, é o vender a imagem. Não importa para muitos por aí como está o interior da pessoa, ou como ela é de verdade, como é o seu caráter. Basta apenas a gente ver, por exemplo, uma pessoa bem vestida ou uma pessoa que tem uma boa aparência segundo os padrões da sociedade. Pronto, a gente já se deixa levar pela aparência. Não importa se a pessoa está vendendo imagem, se ela não é aquilo que ela está representando ser, não importa. Muitas vezes a gente se deixa levar pela aparência, e a própria palavra do Senhor fala a respeito disso, lá quando acontece a unção, né, do pequeno Davi. Você conhece bem a história, onde o servo do Senhor usado para ungir a Davi, né, Samuel, vai até a casa de Jessé,
que chama os filhos dele e diz, olha, não é nenhum desses que deve ser ungido para ser o próximo rei sobre Israel. Tem mais algum filho? E eles mandam chamar o pequeno Davi. E aí Samuel diz, olha, é assim, o homem olha para o exterior, o homem olha para a aparência, mas o Senhor, o nosso Deus, atenta para o nosso coração. E nós já aprendemos aqui que vender imagem é simplesmente mostrar aquilo que você não é. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. Você vê hoje o ser humano se submetendo a qualquer coisa para ser aceito, para aparecer. Você vê hoje o ser humano sendo aquilo que não é. E a gente vê muitas vezes isso até em relacionamentos, né? Relacionamentos familiares, relacionamentos no que diz respeito à vida sentimental. A gente vê namorados agindo assim, noivos, às vezes até maridos e esposas agindo dessa maneira. Porque se de repente a pessoa for aquilo que ela realmente é, se ela disser aquilo que ela realmente pensa, talvez ela não será aceita naquele relacionamento. Talvez ela não será aceita na sociedade. E é justamente daí que surgem relacionamentos extremamente superficiais. Relacionamentos que você olha, puxa, que casal bonito, que pessoa de boa aparência. Mas aí, com o decorrer dos dias, você percebe que não é bem assim que anda, né? A carruagem, como diz o ditado popular. E é assustador como hoje o ser humano dá tanto valor, por exemplo, à opinião das outras pessoas ao seu respeito. Já preguei a respeito disso algumas vezes. É interessante porque a gente se pergunta por que cargas d'água uma pessoa decide vender imagem? Porque ela decide falar algo que não acredita? Porque ela decide ser aquilo que não é? Simples, para ser aceita. Pelo menos na maioria das vezes é assim. Porque a pessoa está preocupada com o valor que a opinião das outras pessoas tem ao seu respeito. Está mais preocupada com a opinião alheia do que com a sua própria opinião. Há pessoas que se anulam completamente só de repente para receber elogios. A gente vê muito isso, por exemplo, na classe artística, né? A gente vê as pessoas exercendo papéis, né, artísticos, sendo aquilo que ela não é, mostrando aquilo que ela não é também. E às vezes vai dar entrevistas e ela se mostra muitas vezes também aquilo que ela não é. Elas estão representando, a gente percebe que muitos artistas por aí representam não somente um papel em uma novela, ou no teatro, ou em um filme, mas a sua própria vida é uma novela, muitas vezes. A gente chega a essa conclusão por conta do que acontece na sua vida natural, na sua vida diária, né? Elas querem representar um papel o tempo todo simplesmente para serem aceitas pelos outros. E aí quando esse cidadão cansa de vender imagem, porque, irmão, entenda uma coisa, ninguém consegue ser aquilo que não é o tempo todo. Ninguém consegue ser aquilo que não é por um grande período de tempo. Aí essa pessoa se cansa de se mostrar alguém que ela não é, e aí o que acontece? Vem os escândalos, vem as catástrofes. Perceba se não é assim quando acontece alguma coisa muito terrível e a gente liga lá, né, naquele jornal que só falta sair sangue, derramar sangue na sala, né, quando a gente liga a TV, e aí a gente vê as pessoas, nossa, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Olha, eu sou vizinho dessa pessoa há 20 anos. Olha, não tenho nada para falar dessa pessoa. E a família, olha, na família dela nunca aconteceu algo assim, tão terrível. Ela era uma pessoa calma. Todo dia que eu via essa pessoa, ela me dava bom dia, boa tarde, boa noite, se mostrava uma pessoa muito serena, calma, tranquila. Olha, eu não acredito que ela fez isso, eu não acredito que ela matou, eu não acredito que ela roubou, não acredito que ela destruiu a vida de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Perceba se de vez em quando a gente não se encontra, né, com reportagens dessa maneira. Aquela pessoa que era tão linda, que era tão boazinha. Nossa, como assim bateu? Como assim quebrou tudo? Né? Como assim ela agiu dessa maneira tão terrível? Vou dizer o porquê. Porque ela cansou de vender imagem. É claro, irmão, e eu não estou aqui descartando o que é espiritual. Eu estou colocando, ou tentando pelo menos colocar tudo no seu devido lugar. O que é humano, nós temos que tratar como humano, eu já disse aqui várias vezes. E o que é espiritual, nós temos que tratar como espiritual também. É claro que Satanás se aproveita de situações assim para fazer o seu trabalho.
E o trabalho de Satanás é um só, como diz João 10:10. Ele veio senão para matar, roubar e destruir. É claro que o inimigo continua e continuará a fazer isso até a volta do Senhor. Mas perceba que tudo isso começou com uma atitude humana, com venda de imagem. A pessoa tentando ser aquilo que definitivamente ela não é, na maioria das vezes, para agradar as outras pessoas. Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. A gente vai entender melhor no decorrer da mensagem. Mas espera aí, por que vender imagem é um problema então, pastor? Irmão, vou ser simples e direto, porque é, em primeiro lugar, uma mentira. Quem decide ser aquilo que não é, quem fala aquilo que não acredita, quem se mostra uma outra pessoa só para agradar a sociedade, a família ou outras pessoas, vive uma vida de mentira. E o pior é que à medida em que você se mostra aquilo que não é, e as pessoas te aceitam assim, sabe o que acontece? Você começa a gastar todo o seu tempo para manter aquela imagem. Você começa de repente a gastar até os seus recursos. Você começa a gastar até o seu dinheiro investindo na sustentação daquela imagem. De repente, no passado, você teve condição de andar bem vestido, talvez. Vou dar um exemplo bem simples assim, para a gente entender. E aí, de repente, porque o cinto apertou, porque você perdeu o emprego, ou porque o país, mesmo que as autoridades do nosso país digam que não, vive uma certa crise sim. Aí, por conta disso, não, eu não posso mostrar para ninguém que eu tô por baixo. Eu não posso mostrar para ninguém que eu não estou tão bem assim como eu estava antes. Não, como assim? Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou bem, e mesmo não podendo eu vou trocar de carro, mesmo não podendo eu vou comprar roupas de grifes muito caras, mesmo não podendo eu vou continuar esbanjando, mesmo que eu tenha que me endividar de maneira absurda. Perceba se isso não é mais comum do que a gente pensa. Acontece até mesmo na nossa vida se a gente não abrir os nossos olhos. A gente quer continuar mostrando aquilo que a gente não é e a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos investindo na sustentação de apenas uma imagem. Há muitas vezes uma preocupação exagerada como eu já estava falando de roupa, vou continuar com a marca de um tênis, por exemplo. A gente vê muitos jovens entrando nessa neurose. Não, já que os meus colegas de escola ou de faculdade ou de sei lá onde, eles têm esse tênis que custa R$300, R$400, não posso me deixar não posso ser menor. E de vez em quando a gente vê pais também que não sabem dizer não aos seus filhos. Não, tudo bem, eu vou fazer o que for preciso para dar isso, e às vezes não pode. E mesmo assim o faz. E a gente vai criando os nossos filhos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, com aquela ideia de tudo que eles querem eles vão poder ter. E aí a gente vê o tempo todo as pessoas com uma preocupação exagerada com marca de tênis, com a roupa que veste, com o ano do carro que eu dirijo, com o tamanho da casa que eu moro. Por quê? Porque essa é a imagem que as pessoas enxergam quando olham para mim. Mas pastor, não devia ser assim. Pois é, irmão, concordo, não devia mesmo. Já disse aqui, repito, que eu acredito que as pessoas deveriam ser respeitadas e honradas pelaquilo que elas são de verdade, não pelaquilo que elas aparentam ser. Não pelo tanto de dinheiro que elas têm ou que elas ostentam ter. E nem pelo cargo, nem pela função que elas exercem na sociedade. Eu acredito que isso que acontece muito nos dias de hoje, né, as pessoas estarem entrando nessa neurose, dessa venda de imagem, é extremamente prejudicial. E se a gente não abrir o olho, isso acontece na nossa vida também. Só que por mais que as pessoas tentem, irmão, entenda uma coisa. Já disse aqui outras vezes e vou repetir. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Ah, mas e o pastor? O pastor parece tão bacana, tão bem, parece que ele acorda bem todo dia. Não é, irmão. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Ninguém é gente boa o tempo todo também. Por quê? Porque ninguém é perfeito o tempo todo. Simplesmente por conta disso. Simples assim. E quem não se enxerga imperfeito, irmão, sofre.
Sabe aquela pessoa que se vê como perfeccionista? Nada pode sair do seu controle. Tudo tem que sair exatamente como ela planejou em todas as áreas da sua vida. E se alguma coisinha sai fora do seu controle, se alguma coisinha sai fora daquilo que ela planejou para a sua vida, o que acontece? Ela sofre. Sofre por ser perfeccionista, sofre por querer fazer tudo sozinho muitas vezes, sofre porque ser humano nenhum, exceto Jesus homem, pode ser completamente perfeito. E às vezes a gente vê, irmão, inclusive pessoas doentes no seu físico. Porque se cobram tanto, porque não, porque eu tenho que ser um excelente profissional, porque eu tenho que ser uma excelente mãe, um excelente pai, um excelente filho, um excelente pastor, um excelente cristão. Irmão, nós temos que procurar sim, caminhar para a perfeição, para a estatura de varão perfeito, como diz a palavra do Senhor. Mas você já me ouviu dizer aqui, vou dizer de novo. Irmão, perfeição só na glória. Perfeito como ser humano, só Jesus Cristo homem, ele sim foi completamente perfeito. A gente tem que começar a nos enxergar, se já não nos enxergamos assim, como seres humanos imperfeitos, carentes da graça, da misericórdia do Senhor e carentes também da ajuda de outras pessoas. Porque o perfeccionista é assim, ele chega em um momento que ele acha que ele não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Mentira, todos nós precisamos de alguém. E nós vivemos em uma sociedade que não se importa com o que a gente é, mas com o que a gente aparenta ser. Agora, irmão, mais cedo ou mais tarde, bom ou mal, eu preciso ser o que eu sou. E se nós somos cristãos, irmão, a gente precisa, de verdade, ser aquilo que nós somos em Deus. Aquilo que Deus planejou para que nós sejamos nessa terra, a gente tem que começar a ser. E está aí um motivo pelo qual há muita gente frustrada na sua vida sentimental, por exemplo. Sabe por quê? Porque foi amada ou amou apenas a imagem de uma pessoa e não o que ela realmente era. Perceba se a gente não se frustra assim de vez em quando na nossa vida sentimental. De novo, digo, porque a gente se deixa levar pela aparência. Mas é bonito. Mas é bonita, mas é bacana, mas tem uma vida estável. E a gente vê muitos jovens se deixando levar por isso e inclusive, quando se deixam levar por isso, se deixam levar pela aparência, pelo aquilo que a pessoa aparenta ser, às vezes até se afasta do caminho do Senhor por conta dessa visão errada e deturpada. Aí vem a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é aquilo que a gente crê, e diz que quem realmente nós somos? Você leu comigo no Salmo 144. Esse texto me mostra quem a gente é de verdade. A Bíblia mostra que é aquele que ganha um salário mínimo, aquele que ganha 10, 20 salários mínimos, aquele que fez pós-doutorado, aquele que mal teve a oportunidade de estudar, aquele que mora em uma mansão, aquele que mora de favor, aquele que é magro, que é gordo, não importa. Vem o Salmo 144, verso 4 e diz: quem é o homem? Independente de qual situação esteja passando, o homem é como um sopro. É o que diz no final do verso 4 do Salmo 144. Diga para o teu irmão, você é como um sopro, irmão. Fala assim para ele, independente da sua situação, independente da sua idade, da sua condição social, da sua condição financeira, você é apenas um sopro. Nós somos um sopro. Mas fala para ele assim, somos sopro. Mas somos amados por Deus. E é isso que importa. E ele diz mais, no verso 4 ele diz, o homem é semelhante à vaidade, ou na tradução que eu li no início, é semelhante a um sopro, é como um sopro. E os seus dias são como a sombra que passa. Perceba que o salmista Davi, ele não fala somente que nós somos como um sopro, mas ele fala da nossa vida também. Que a nossa vida é como uma sombra, que passa de maneira muito rápida também. Né? Em outro salmo, o salmista diz, olha, não quero enganar vocês, a nossa vida é
passageira. Alguns duram 70, 80 anos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. O que passar disso é cansaço, enfado, canseira. Por quê? Porque nós não somos somente um sopro, mas a nossa vida também passa como um sopro. A nossa vida é passageira. Irmão, o que é um sopro? Sopro, segundo o dicionário, é aquele ar expirado. Sopro. Só isso, pastor? Só isso. Ar expirado. Brisa. Sopro é quase nada. Sopro é, na maioria das vezes, imperceptível, passa despercebido. O que nós somos, ou que deveríamos ter a convicção que somos, segundo a Bíblia, sopro. Mas é claro que sempre vai aparecer gente para dizer: você não sabe com quem você está falando. Sabe com quem você está falando? Sei, sopro. Tum. Corre o risco, né? Sabe com quem você está falando? Sei, um sopro. Não, mas eu sou coronel. Sopro. Juiz do Supremo Tribunal Federal. Sopro. Presidente dos Estados Unidos. Sopro. Mas pastor, isso aí é falta de respeito. Porque são pessoas importantes que você está falando aí. São pessoas aí honrosas. Ok, sim. São pessoas importantes e honrosas, ou pela farda que vestem, ou pelo cargo que ocupam. Como é que é? Vou repetir. São pessoas importantes, ou pela farda que vestem, ou pelo cargo que ocupam. Se tirar a farda, vai ver que é tudo sopro. Como eu e você. Se tirar o cargo, vai ver que é sopro. Lembra de Naamã, lá em 1 Reis 5? É aquele camarada que é cheio de virtudes, o camarada mais poderoso, né, da Síria, o bam, quando estava com farda, quando estava exercendo o seu cargo. Quando chegava em casa e tirava a farda e tirava as medalhas, e já não era mais aquele grande coronel do exército da Síria, ele via apenas um corpo cheio de lepra. Um corpo leproso, cheio de feridas. E acredito que quando ele se olhava no espelho, a pastora falou muito bem disso em algumas pregações, alguns anos atrás. Quando tirava a farda e se via no espelho, ele, puxa, quem sou eu? O que sou eu? Sou só um sopro. Imagino eu que Naamã pensava. Mas, irmão, deixa eu te dar uma boa notícia nessa noite a respeito disso. Ser sopro não é vergonha nenhuma. Porque a gente olha para esse texto, né? E a gente olha ao nosso redor e vê que muito pouca gente se vê como sopro, como deveria se ver. E a gente decide se ver como sopro, como a palavra do Senhor nos ensina. E a gente pensa, não, puxa. Mas como é que eu vou me mostrar tão pequeno assim, tão insignificante? Porque sopro é insignificante. Porque sopro passa despercebido. É imperceptível muitas vezes. Como assim? É quase uma vergonha. Irmão, ser sopro não é vergonha nenhuma. E está no texto o porquê não é vergonha. No versículo 1 diz o porquê. Bendito seja o Senhor. Salmo 144, verso 1. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Deus, o Todo-Poderoso, digo eu. Que faz o quê? Que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmo 144, verso 1 explica isso. Você explica que nós somos um sopro, mas mesmo sendo um sopro, o Senhor decidiu ser a nossa rocha. É uma vergonha ser um... Não é uma vergonha ser um sopro. Por quê? Porque Deus olha dos céus e... Não, esse é sopro, você é a rocha dele. Mesmo sendo um sopro, o Senhor Todo-Poderoso gasta tempo comigo e com você. Sabe fazendo o quê? Adestrando. Preparando as nossas mãos
para a batalha. Nos preparando, Ele decidiu olhar para nós, nos ver como um sopro e adestrar as nossas mãos para que nós sejamos mais do que vencedores em todas as batalhas. Perceba se isso não é lindo, irmão. Por quê? Porque Deus ama o sopro com amor incondicional, com amor eterno. Agora, irmão, entenda, antes de eu continuar, diga para o teu irmão, você é um sopro, irmão. Você é um sopro, irmão. Que bom que é assim. Que bom que é assim. Mas isso não é vergonha nenhuma. Porque entenda que o Deus Todo-Poderoso é a rocha de quem é sopro. E Ele adestra as mãos do sopro. Ele adestra as suas mãos para a batalha. Para que você, como sopro, seja mais do que vencedor em todas as coisas. Que bom que nós somos sopro. Fala para ele. Agora, irmão, entenda uma coisa. O que Deus não suporta é sopro que pensa ser mais do que é. Como é que é? Vou repetir. O que Deus... E vou mostrar na Bíblia também. O que Deus não suporta é sopro que pensa ser mais do que é. Tiago 4, versículo 6, diz que Deus dá graça aos humildes. Ele dá graça a quem se vê como sopro. E quem é sopro? Mas o versículo não termina aí. Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste. A quem? Aos soberbos. Deus dá graça ao sopro, mas resiste àquele que deveria ser sopro e não age como tal. Por isso que no Salmo 51 diz que um coração quebrantado e um espírito contrito é isso que agrada ao Senhor. O Senhor não despreza, para usar a palavra correta, diz o Salmo 51. Deus está dizendo, eu amo as pessoas que sabem quem são. Eu amo e tenho compromisso com quem não vem de imagem. Quem reconhece que é sopro, irmão, em qualquer batalha, tem o Deus que é a nossa rocha, adestrando e preparando e vencendo as nossas guerras também. Ah, pastor, não entendi ainda. O senhor não me convenceu ainda. Tá bom. Você sabe que até Jesus, quando o homem mostrou o seu lado sopro, já preguei aqui algumas vezes a respeito da humanidade de Jesus, que é muitas vezes descartada pelo meio evangélico, mas é bíblico. Até Jesus, quando o homem mostrou o seu lado sopro, quando, por exemplo, ele disse, vocês querem me seguir? Falando aos seus discípulos, tudo bem, só que tem uma coisa, vai ter dias que eu não vou ter nem onde reclinar a cabeça. Jesus, Filho de Deus, aquele que tinha todo o direito de dizer, como muitos dizem nos dias de hoje, eu sou filho do rei. Se tinha alguém que tinha autoridade e autonomia e direito de dizer, eu sou filho do rei, não faça isso comigo. Irmão, esse alguém era Jesus, mas não disse. Muito pelo contrário, no seu momento de sopro, ele diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça, vocês querem me seguir? No Getsemane, ele está quase pronto ali a ser preso pelos soldados, ser levado perante Pilatos e ser depois crucificado. E sabendo de tudo isso, lá no jardim do Getsemane, ele dá o exemplo de sopro chorando e dizendo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus sendo sopro, vergonha nenhuma, mostrando o seu lado humano. E já na cruz, ele não teve vergonha de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina se tivesse um crente mais crente que Jesus ali, ele ia dizer, gente, peraí, tem certeza que esse aí é o Filho de Deus? Que isso? Pedindo para afastar dele o cálice, para tirar a luta, pedindo para... se achando desamparado na cruz? Não. Mas por que Jesus disse isso? Porque ele não teve medo de expor as suas fraquezas. Jesus não vendia imagem.
Agora, irmão, analisando a nossa vida, por que a gente tem tanto problema em admitir fraquezas às vezes? Por que às vezes a gente tem tanto problema em dizer, eu errei? Por que a gente tem tanto problema às vezes em dizer, esposa, me perdoa, eu errei. Não devia ter agido assim, não devia ter falado assim, mas falei. Qual o problema em dizer, marido, me perdoa, porque eu não fui uma boa esposa? Pai, mãe, me perdoa. Filho, me perdoa, porque eu não fui um bom pai. Qual o problema em agir dessa maneira? Por que a gente tem tanto problema às vezes de admitir fraquezas? Por que a gente tem problema às vezes de se mostrar como sopro que a gente é? Porque, irmão, sopro é assim. Ser humano é assim. Eu já disse aqui outras vezes, vou repetir, irmão, tem dia que você acorda disposto a expulsar tudo quanto é demônio. Não, hoje o inimigo não vai me pegar. Ai dele se chegar perto de mim. Porque eu estou num fogo só. É sapatinho de fogo, é não sei o que lá de fogo, é cabelo de fogo, é fogo. Tem dia que você acorda assim. Hoje você expulsa tudo que é demônio, amanhã você quer... Ai, misericórdia. Vou ligar para o pastor. Tem dia que é assim, tem dia que você quer distância disso. Tem dia que você acorda radiante com a vida, tem dia que nem sair da cama você quer. Que isso, pastor? Na igreja? Pois é, irmão. A gente não ouve isso por aí no meio evangélico, porque no meio evangélico, inclusive, a gente tem que manter as aparências. Ai de mim, ai se meu irmão souber que... Não pode. Ninguém pode saber disso. Eu tenho que mostrar que eu estou por cima da carne seca. E isso, irmão, não tem a ver com inconstância, tem a ver com ser gente. Tem a ver com ser sopro. Tem a ver com se sentir fraco às vezes, também. Você quer maior exemplo do que o apóstolo Paulo? Ele diz, olha gente, eu tive uma experiência sobrenatural. Não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, ele fala em 1 Coríntios. Olha, não sei como é que foi, mas eu passei por uma situação, eu fui no céu e voltei. Tive uma experiência sobrenatural, mas de verdade, tem dia que dá vontade de chutar o balde. Porque tem um espinho aqui junto comigo, e ele não fala o que é. Olha, tem um espinho na minha carne que todo dia se levanta para me esbofetear. E ele continua dizendo, olha, esse espinho vem para que não venha soberba sobre a minha vida. É por isso que tem esse espinho. É por isso que tem essa luta e essa aflição. Para que eu me veja como o sopro que eu sou. Para que eu não me veja como um super apóstolo. O apóstolo dos gentios. Então, para me manter no nível de quem eu sou de verdade, Deus permitiu esse espinho na minha carne para que eu seja sopro, para que eu me mantenha no nível. Para que não seja mais do que realmente eu sou. E agora que eu entendi isso, vou dar um conselho para vocês, igreja de Corinto e povo de Deus. Entenda que quando eu me achei fraco, aí eu fui forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não há problema nenhum, irmão, em ser fraco. Ou se sentir fraco às vezes. Sopro é assim. O problema é continuar assim. Esse é o problema. Se sentir fraco não é o problema. O problema é não admitir que tem fraquezas para ser fortalecido pelo Senhor. Percebe a diferença? Porque existe aquele também que não sai daquilo, né, irmão? Todo dia, toda semana, está sempre fraquinho. Irmão, se admita a sua fraqueza, receba o fortalecimento de Deus e bola para frente. Se sentir fraco não é problema, porque na minha fraqueza, Deus diz em Salmo 144 que Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater e a vencer. Em nenhum texto da Bíblia diz que Deus vai impedir que a gente passe por batalha. Não, fica tranquilo. Você está indo na comunidade Nova Vida? Só glória agora.
Só bênção. Aceitou Jesus, foi batizadinho, já dá o diziminho, fica tranquilo, não vai vir nenhum problema contra a sua vida, fica sussa. Não, irmão, não tem isso na Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia diz que Deus vai impedir que eu passe por batalhas, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Pelo contrário. Preguei sobre Efésios 6 algumas semanas atrás, e lá diz que Paulo diz que nos é dada uma armadura espiritual, mas não uma armadura para a gente passar o dia, para a gente mostrar que a gente é mais crente, que a gente é uma super raça diante das outras pessoas. Não, nada disso. Lá diz que nos é dada uma armadura espiritual para que eu possa resistir um dia. Me diga você, que dia? O dia? Olha como é que a gente aprende a lição. O dia mal. Logo eu concluo, que eu disse algumas semanas atrás, que dia mal é inevitável. O próprio Jesus disse em Mateus 6,34, olha meus discípulos, você vai completar, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Irmão, então, olha, todo dia. Não, pastor, está exagerando. Não estou, irmão. Todo dia o mal cruza o nosso caminho. Sem exagero. Todo dia a gente é tentado pelo... Você canta isso aqui. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Beleza, mas antes diz lá a canção, de maneira muito sábia, que a tentação vem. O pecado vem. A fofoca vem. O dia mal vem, porque todo dia o mal cruza o nosso caminho. Meu Deus, por que tanta luta? Por que tanta batalha? Vou dizer por quê. Não, você vai dizer para o seu irmão. Fala assim para ele, eu sei, irmão, que de vez em quando você se pergunta, por que tem tanta batalha? Por que tem tanta luta? E hoje eu vou dizer para você. Sabe por quê? Porque você está vivo. Jesus, por que tanta luta? Por que tanta batalha? Por que tanta coisa? Vai sair de um, entra em outro. Eu não sei, acho que isso acontece na minha casa, na sua não. Acontece, irmão, porque a gente está vivo. Porque o nosso coração está batendo. Porque a gente está respirando. E porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não disse, eu venci as aflições. Porque vencer as aflições, cabe a mim e a você, claro, com a ajuda de Deus. Adestrado, tendo as nossas mãos adestradas para a batalha, pelo Deus Todo-Poderoso. Mas quem vai na luta, a luta cabe a mim e a você. A gente é que tem que arregaçar as mangas e ir com Deus e vencer também com Deus. Amém. Agora, ao invés de perguntar o porquê disso ou o porquê daquilo, irmão, peça estratégias de Deus. Afinal, Ele é a nossa rocha. Ele quer perguntar para uma pessoa certa como eu vencer? Pergunte para a rocha. Ele é a pessoa certa. Peça estratégias para Deus, para que você possa passar pela luta confiando no Senhor. Se eu tenho fraqueza, se eu sou um sopro, se a batalha é inevitável, então me resta ser preparado e ensinado pelo Senhor dos Exércitos, para que essa vitória se cumpra na minha vida no nome de Jesus. Você pode até achar que não, mas, irmão, vou dizer o que eu disse algumas semanas atrás também. A gente pensa que não. Mas, irmão, você nasceu para vencer. Amém. Isaías capítulo 1 fala a respeito disso. Vem Deus e diz, olha, criei filhos e os engrandeci. É para vencer. Criei vocês, vocês são os meus filhos e eu estou criando vocês para a vitória. Deus nos chamou para vencer, sim, no nome de Jesus. É claro que nem sempre a gente vence, você já me ouviu dizer aqui, não vou dizer de novo. Mas Deus nos chamou para isso. Você vai vencer porque você tem o melhor treinador de todos, que não é o Filipão. Né? Nós temos o maior treinador de todos, que é aquele que tem por nome
leão da tribo de Judá. Você tem o maior treinador, porque esse maior treinador tem por nome general de guerra, que não perdeu uma batalha sequer. E, irmão, não é a sua batalha que ele vai perder. Mas espera aí, se eu sou treinado por Deus, por que tem batalhas que às vezes a gente não consegue vencer? Tem isso também, né, meu? Porque de vez em quando tem uma batalha ou outra que a gente... Jesus! Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as nossas fraquezas. Como é que é? Por que tem batalhas que eu não consigo vencer? Porque muitas vezes eu não consigo lidar com as minhas fraquezas. Vou te dar um exemplo claro a respeito disso. Está dentro daqui? Diga amém, irmão. Amém. A pessoa, por exemplo, que teve um problema com o alcoolismo ou com qualquer outro vício no passado. Irmão, ela tem que admitir que essa é a fraqueza dela. Ela sabe que se ela ver um copo de bebida ou qualquer outra coisa relacionada ao vício que ela teve, ela corre o sério risco de cair. Tá, o que ela precisa fazer então? Admitir que ainda é fraco nessa área e se afastar de lugares e de pessoas que a incentivam a beber, ou a cair, ou a voltar para o vício. Isso é saber lidar com as fraquezas. Porque sabe de uma coisa, irmão? Quem admite uma fraqueza, já venceu. Quem admite uma fraqueza, para mim, já é vencedor. E eu não sei se você sabe, irmão, mas há questões na Bíblia que a palavra me manda fugir. Já disse aqui outras vezes, vale a pena repetir de novo. Há questões na Bíblia que ela diz o seguinte, ó, nessa situação aí, companheiro, foge. Mesmo que a gente ouça um ou outro ensinamento, não, pô, agora você é crente, vai de peito aberto, não tem problema, fica tranquilo, nada mais vai te atacar, não vai ter mais tentação, você não vai cair nunca mais, vai nessa fé. Irmão, a Bíblia me ensina que algumas questões eu tenho que fugir. A palavra me ensina, por exemplo, a fugir da idolatria. Você está caminhando para uma questão idólatra, e quando eu falo idolatria, eu não estou falando só de questões de imagens, de escultura ou coisas parecidas. Estou falando que às vezes a gente idolatra matéria, às vezes a gente idolatra dinheiro, às vezes a gente idolatra trabalho, às vezes a gente idolatra gente. Idolatria. Vem a Bíblia e diz, ó, foge desse assunto aí, companheiro. Foge disso aí. A respeito das paixões da mocidade, a respeito das paixões da carne, e em outras traduções, nessa tradução também que eu li no início, que é na linguagem de hoje, chama de paixões sexuais, para ser simples e direto. Nas paixões da carne, nas paixões da mocidade, a Bíblia diz, companheiro, foge disso aí. Se eu sou jovem, se eu sou solteiro e o assunto é sexo, se eu tenho problema com esse assunto, vem a Bíblia e diz, olha, foge disso aí. Não fica dando mole para o pecado não, não fica dando mole para a tentação não. Senão você vai cair. Bíblia, irmão. Foge. Reconheça a sua fraqueza em relação a esse assunto e fuja. Ah não, pastor, mas aí eu vou mostrar que eu estou fraco. Irmão, essa fuga não é uma fuga covarde. É uma fuga estratégica. Você sabe que Jesus fugiu também em uma determinada situação? Ah não, pastor, agora você está exagerando. Estava indo tão bem. Leia lá João. Se eu não me engano é capítulo 20. Tá lá Jesus, tem um monte de gente querendo apedrejar Jesus. E os discípulos dizem, não, vamos lá. Tomé diz, inclusive, não, vamos lá, eu vou morrer contigo, Senhor, se preciso for. E ele diz, não, a gente não vai não. A gente vai lá resolver o assunto lá com Lázaro. Lázaro morreu,
eu vou lá ressuscitar ele, vou falar com as irmãs dele. Irmão, nem Jesus não gostaria de levar pedrada. O que ele fez? De maneira estratégica, fugiu. Saída estratégica pela direita. Onde está isso de fuga, pastor? Só para você saber. 1 Coríntios 10 fala a respeito de fugir da idolatria. E 1 Coríntios 6 fala para fugir da prostituição, ou das paixões da carne, ou das paixões da mocidade. Tá, como é que eu devo agir então em relação às fraquezas? Irmão, fraqueza não pode ser moeda de troca. Dobre a sua atenção a respeito disso. Fraqueza não pode ser moeda de troca. Eu tenho sim que reconhecer quando eu estou fraco. Mas ela não pode ser moeda de troca. O problema não é a fraqueza. O problema é quando, por causa da fraqueza, eu me mostro como um coitadinho diante das pessoas. Você conhece alguém assim? Ah, coitadinho. Puxa vida. Que situação. Você se coloca, às vezes, diante dos outros com cara de coitadinho. Com jeito de coitadinho. Esperando dos outros que, com pena de você, digam: ah, o que aconteceu com você, amorzinho? Você é tão bonzinho sempre, como assim? E aí, sem perceber, você transforma essa fraqueza em moeda de troca. Você troca essa fraqueza por pena, e essa pena, ao invés de ajudar, só alimenta essa fraqueza. E aí você passa a ser o ser humano, ou se acha ser o ser humano mais injustiçado de todos. Você conhece gente assim, né? Você troca a sua fraqueza por palavras como ai, que peninha que fizeram com você, hein? Ah, não acredito. Ó, tô do seu lado, viu? Mesmo não sabendo do que aconteceu, da outra parte, se isso tudo que você está falando é verdade, se você está exagerando, se não está, se você está se fazendo de coitado ou não. Não. Ó, tô com pena de você. Nossa, que injustiça que fizeram com você, coitadinho de você. Isso às vezes, irmãos, são palavras que alimentam a fraqueza. E ao invés de você tirar a pessoa desse coitadismo, dessa autocomiseração, você vai alimentar essa fraqueza e essa pessoa vai continuar como coitadinho, e vai continuar fraquinho, e vai continuar. Agora, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem postura de servo de Deus, não é coitadinho coisa nenhuma. Quem tem postura de servo de Deus, não se permite ser alimentado por palavras de esmola. Não se permite ser alimentado por dó e pena, porque isso só incentiva o menino dentro de mim que insiste a não crescer. Esse tipo de palavra só alimenta o menino imaturo dentro de mim que insiste em não amadurecer. Já falei a respeito disso também em outras ocasiões. E aí sabe o que acontece? Eu olho para a minha vida, eu olho para a minha... Ah, eu sou um coitado. É mesmo, tá todo mundo concordando comigo, então é assim que tem que ser mesmo. E está na Bíblia. Provérbios 23:7 diz: como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Onde está Provérbios 23:7? Como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Se imaginar como um coitado, ou como um menino que precisa de pena para viver, não me leva à vitória em tempo nenhum, irmão. Por isso que vem a Bíblia e diz, você vai continuar o versículo para mim. Olha só como é que a gente sabe a saída, mas às vezes não pratica. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao inimigo. Ele o quê? Fugirá de vós. Irmão, o segredo é se sujeitar a Deus e não aos problemas. O segredo é se sujeitar a Deus e não ao coitadismo. O segredo é se sujeitar a Deus e não à autocomiseração. Quando você se sujeita a Deus, o inimigo olha para você e diz: ah, quer saber? Com esse não adianta mais enviar setas. Eu acredito nisso. Sabe por quê? Porque você, irmão, não é coitado, você é valente de Deus. E em Deus você pode todas as coisas no nome de Jesus. Amém.
Diga para o teu irmão, você não é coitado de coisa nenhuma, irmão. Você é valente de Deus. E em Deus você pode todas as coisas. Porque Ele é a sua rocha. E é Ele que te fortalece. Amém? Não faça da fraqueza moeda de troca. Mateus 26, 41 diz: o Espírito... Olha como é que a gente conhece a Bíblia. Mateus 26, 41. O Espírito está forte, mas a carne é? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O conselho de Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo, companheiro, entenda uma coisa. Cuidado com a carne. Não, mas o Espírito está pronto. Pois é, o Espírito está pronto. Sim, e tem que estar mesmo. De que maneira? Oração. Por isso que vem Jesus e diz para os seus discípulos, depois de voltarem e encontrar eles dormindo: gente, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí vocês vão ter o Espírito de vocês forte. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo, cuidado com a carne. Vou dizer uma coisa aqui que talvez escandalize alguns também, de novo. Irmão, há casos em que a nossa carne traz mais prejuízo do que demônios. Irmão, vou te provar por quê. Há casos em que a nossa carne traz mais prejuízo do que demônios. Sabe por quê? Porque demônios, no final do Evangelho de Marcos, o próprio Jesus fala a respeito disso. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Vai expulsar demônios em meu nome e eles vão ser expulsos. Então, companheiro, demônio você diz, em nome de Jesus, sai. E ele? Olha só. Beleza. Se fosse tudo demônio, tava tranquilo. Você diz, em nome de Jesus sai, e o demônio sai. Agora, irmão, e carne, como é que faz? Sai carne. Não dá. Como é que resolve essa questão então? Sai carne, não tem jeito. Na batalha do meu espírito contra a minha carne, irmão, a coisa é séria. Sabe por quê? Sabe como é que é? Aqui não acontece, aqui é uma benção. Mas em alguns casos, o espírito diz, vai. A carne diz, não vou. O espírito diz, faz. A carne diz, não faço. O espírito diz, eu vou vencer. A carne diz, não vai não. Por isso que o primeiro passo para seguir a Jesus, segundo Marcos 8,34, você vai completar também para mim. Você conhece a Bíblia toda. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmão, vencer a carne, negar a si mesmo, é comigo. Senão Jesus teria dito, não, você quer vir após mim? O Espírito Santo vai negar a sua carne. O Espírito Santo vai fazer essa obra aí. Fica tranquilo. E aí você me segue. Você não precisa nem fazer esforço. Não, ele diz, negue-se a si mesmo. Não, vai lá na igreja que o pastor vai negar, vai fazer um jeito, vai fazer uma oração forte e a sua carne vai ser negada. Irmão, não tem isso. Negar a mim mesmo é comigo. Jesus está falando, você quer vir após mim? Sidney, nega a sua carne aí, senão não tem conversa. Irmão, vencer a carne e negar a si mesmo é com a gente.
E não negar a si mesmo, não vencer a carne, gera cristãos desistentes. Irmão, como tem gente assim também? E se um desistente entristece o nosso coração, imagina como fica o coração de Deus. Né? Gente que Deus investiu e hoje não adora mais o nome do Senhor como deveria ser adorado. Gente que Deus enviou o seu Filho, deu perdão, misericórdia, dons, e mesmo assim foram vencidos pela carne. Foram vencidos pela dor, pela tristeza, pelos problemas, pelas fraquezas. É culpa de Deus, é culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa de não sei quem. Aí fora dizem que é. Mas eu acho que a culpa é minha. De não ter negado a minha carne. De não ter resistido ao inimigo para ele fugir de mim. Como vencer a carne então? Como vencer a fraqueza então? Joel 3,10 diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Gostei desse versículo. Onde está? João 3,10. Forjai espadas das vossas enxadas. Gente, levanta, vamos trabalhar. Não fica esperando tudo dos outros. Não fica esperando tudo de Deus. A ele cabe o impossível, a você cabe o possível. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Você está fraco? Diga então: eu sou forte. Por quê? Provérbios ensinou já. Como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Irmão, não importa quantas perdas você teve no passado. Não importa quantas frustrações você viveu ou quantos sonhos não se realizaram. A partir de hoje você vai mudar de postura. Da sua boca vai sair Joel 3,10. Mas eu estou fraco. É nesse instante também que você tem que profetizar, como você cantou o Ressuscita nessa noite. Estou fraco, mas eu sou forte no nome de Jesus. Amém. Porque diz Isaías que Deus cria o fruto dos lábios. Deus cria o fruto dos lábios. Não tem nada a ver com pensamento positivo, não tem nada a ver com outras coisas que a gente vê por aí. Não é nada disso, irmão. Isso se chama fé. Isso se chama saber em quem crê. Você não é o que dizem que você é. Você é o que Deus disse que você é, e ponto final. Diga isso para o teu irmão: você não é o que dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Mesmo fraco, na autoridade do Espírito de Deus. E diga: eu sou forte, no nome de Jesus. E aí o próprio Deus vai criar dos seus lábios o fruto da vitória. No nome de Jesus. Eu tenho que crer no que Deus diz que eu sou. O que eu sou, nós somos mais do que vencedor. Se Deus diz que a gente é, se a palavra do Senhor diz que a gente é, então a gente é, e ponto final. Deus diz que você pode todas as coisas, então todas as coisas você pode em Cristo que te fortalece. Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Então, irmão, é nessa fé que eu vou. E ponto final. Você é sopro, mas você é sopro que Deus capacita. Você é sopro, mas você é sopro que Deus abençoa. Você é sopro que Deus dá a vitória. Você é sopro predileto do Senhor, e ponto. Simples assim. Sopro não tem vergonha de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Sopro não tem medo de dizer: eu sou pequeno, mas eu preciso da Tua paz. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua graça renovada sobre a minha vida todo dia. Sopro ora dizendo: Senhor, eu sou pequeno, eu não sei mais o que fazer, mas toma a frente, realiza isso por mim, porque isso é impossível. Então realiza a Tua obra na minha vida, na minha casa. Se for preciso mexer com a minha vida, com o meu caráter, com a minha estrutura, como um vaso seu que eu sou, vaso de barro, então, Senhor, faz isso, porque eu sou sopro. Senhor, sara as minhas feridas. Senhor, realiza a Tua obra na minha vida. Sopro tem coragem de dizer isso.
Tem coragem de dizer, olha, Senhor, sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Me ensina, me ajuda a andar em santidade, Senhor. Porque Tu és a minha rocha. É o Senhor que adestra as minhas mãos para a batalha. É o Senhor que prepara os meus dedos para a guerra. Eu sou o sopro. Mas eu confio num Deus que é todo-poderoso, Senhor dos exércitos, Deus de milagres, Deus do impossível, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todas as coisas. Sou sopro, mas o meu Deus é tudo. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra mais uma vez, Senhor. E Pai, como eu sempre gosto de orar, me perdoa, Senhor, se alguma vez eu me enxerguei maior do que realmente eu sou. Me perdoa se alguma vez também eu me vi menor do que realmente eu sou também, Pai. Pai, nessa noite nós queremos orar e também Te agradecer. Porque mesmo sendo sopro, mesmo tendo a nossa vida passando o Senhor como sombra, de maneira veloz, Pai, mesmo assim, nós contamos com o Senhor que é o nosso Deus Todo-Poderoso, rocha nossa, fortaleza nossa, aquele que adestra as nossas mãos, que prepara as nossas mãos para a batalha. Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é assim na nossa vida. Porque nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Porque a nossa vida nessa terra, a nossa passagem aqui, é passageira mesmo. Passa como um vento, também, como um sopro. Mas Senhor, que bom que a nossa vida não termina aqui. Para aquele que crê no Senhor Todo-Poderoso, a nossa vida é eterna. A nossa vida não vai terminar, ó Pai, quando a morte bater na nossa porta. Mas ela vai continuar. Porque a morte é apenas uma passagem de nós que vivemos por algum tempo nessa terra e que cremos em Ti e queremos continuar vivendo eternamente na glória com o Senhor Todo-Poderoso. Ou se mesmo quando o Senhor voltar, antes disso, também nós iremos participar contigo das bodas do Cordeiro. Nós, como Tua noiva, e o Senhor, o noivo Jesus, nós iremos ter um encontro contigo na glória. Senhor, que bom será. Pai, que seja logo. E nós não queremos ter esse encontro logo por conta dos problemas, para ser livre dos problemas da terra. Não, não é isso, Senhor. Mas porque o nosso coração anseia estar contigo. O nosso Deus, nossa rocha, nosso escudo e nossa fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia, como diz a Tua palavra. Esse é o nosso desejo, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, ensina-nos a viver nessa terra como gente que a gente é. Servos do Senhor, sim, cristãos, amados do nosso Deus, aqueles que creem no impossível do Senhor. Mas, Pai, não nos deixe ser ou pensar que nós somos maiores do que realmente somos. Que não haja soberba no nosso coração. E se por algum momento houve, nos perdoa. Nós queremos voltar a ser sopro nessa noite. E se em algum momento também, Senhor, nós nos vimos como menores do que realmente somos, se em algum momento, Senhor, nós usamos fraquezas como moeda de troca, nós entendemos nessa noite, queremos praticar, que nós não somos coitadinhos. Nós somos valentes do Senhor. E contra a nossa vida não vale encantamento, mas o que vale é a Tua palavra. E nos ensina também, Senhor, fugir quando precisarmos fugir. E continuar, Senhor, caminhando quando precisarmos continuar. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos a colocar em prática o que o apóstolo Paulo disse, que mesmo em meio a fraquezas, o Teu poder se aperfeiçoou em nós. E quando nos vimos fracos, aí realmente nós colocamos a fortaleza e a força que vem de Ti em prática na nossa vida. Nos ajuda nisso, Senhor. No mais, nós queremos declarar e agir como a Tua palavra nos ensinou. Como o homem se imagina na sua alma, assim a gente é. O que a gente é? Mais do que vencedor. Nação santa, sacerdócio real, povo chamado e adquirido pelo nome do Senhor, chamado para vencer.
mais do que vencedor. Aquele que 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e nós continuaremos em meio à batalha prosseguindo. Não seremos atingidos, mas adestrado pelas tuas fortes mãos, nós iremos continuar nessa batalha. Mesmo que venha o dia mal, nós iremos continuar vencendo com as tuas mãos, nos ajudando dia após dia. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Em teu nome que oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se em algum momento você foi tocado por essa palavra, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele mais uma vez. Receba o nosso aplauso e a nossa gratidão, Senhor. Oh, no nome de Jesus. Com a mão sobre o seu coração, receba a bênção final. E vamos agradecer mais uma vez ao Senhor pelo que recebemos dele. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor, pelo culto que tivemos o privilégio de Te entregar mais uma vez. E Pai, a nossa oração é para que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não nos roube, que Ele não nos roube tudo que recebemos de Ti, e também não nos impeça de voltarmos a esta casa e sermos abençoados nos próximos cultos. Leva-nos em paz, Senhor, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Dá-nos também, Senhor, uma noite de descanso tranquila e uma semana, Pai, abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra. Leva-nos em paz, continua conosco. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de ir, já sabe, né? Dá um abraço aí no teu irmão, diga uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até os próximos cultos, quarta, sexta e domingo. Vai nessa paz.